De 1 a 3% da população mundial são psicopatas. Talvez você não soubesse disso. No mundo empresarial, as taxas são ainda maiores. De acordo com um estudo feito em empresas americanas, cerca de 4% dos executivos apresentavam sinais de psicopatia. Ao avaliar os dados das diversas pesquisas disponíveis, pasmem, eu constatei que os psicopatas têm maiores chances de crescer na carreira. E o que isso tem a ver com liderança tóxica? É o que vamos ver nesse vídeo. De acordo com Hilda Morana, especialista no assunto, o psicopata tem uma alteração no caráter. O caráter nos dá o grau de respeito que temos com os outros. As pessoas não mais gostam das outras pessoas. Nós gostamos dos outros só porque eles são seres humanos como nós. Nós nos identificamos e criamos conexões. Com os psicopatas é diferente. Eles sentem prazer em causar sofrimento no outro. Parte 1. O perfil de liderança mais procurado. As pessoas, de modo geral, foram programadas para reconhecer um padrão de liderança. Esse padrão de liderança apresenta um perfil forte, incisivo, e em alguns casos até agressivo. Esse padrão foi influenciado pelos modelos militares, pois se acreditava que liderar era como comandar as tropas. Então, durante muito tempo, liderar era mandar nas pessoas, e para mandar e controlar as pessoas, era necessário ser muito duro e incisivo. Esse contexto nos levou a enxergar perfil de liderança em pessoas potencialmente agressivas. O resultado você já sabe. Parte 2. Por que os psicopatas crescem na carreira? Os estudos indicam maior concentração de psicopatas nas carreiras de liderança quando comparado com as estatísticas da população em geral. Se as pessoas que apresentam traços de psicopatia sentem prazer com o sofrimento do próximo, e acabam demonstrando um comportamento mais agressivo para gerar esse sofrimento, é possível que esse comportamento agressivo seja confundido com o padrão de liderança que temos no nosso inconsciente. Então, de forma simplificada, o maluco é agressivo pois gosta de maltratar as pessoas, mas alguns veem nisso um forte perfil de liderança. Daí o maluco cresce na carreira. Depois de um tempo, todo mundo aprende que se você agir igual ao maluco você demonstra perfil de liderança e cresce na carreira. Mas talvez você esteja pensando que psicopatas são excessivamente agressivos e que isso jamais seria confundido com liderança. Ocorre que existem vários níveis de psicopatia. Existem, por exemplo, os sociopatas, que seria algo similar a um psicopata, mas com sintomas mais suaves. Os sociopatas se disfarçam bem mais. Parte 3. Por que os ambientes ficam tóxicos? Os ambientes ficam tóxicos quando os líderes passam dos limites. E agora você já entendeu tudo. Os psicopatas são os grandes culpados de tudo isso. Eles são os líderes tóxicos. Atenção, não é bem assim. Se apenas 4% dos líderes apresentam traços de psicopatia, esses 4% são minoria e não são capazes de gerar uma cultura organizacional ou um ambiente tóxico generalizado. Talvez eles consigam gerar um ambiente tóxico apenas para as suas equipes, e não na empresa toda. Então, sinto te dizer que a culpa não é dos psicopatas, mas eu vou te explicar em mais detalhes. A cultura organizacional é construída de forma coletiva, mas tem forte influência do exemplo dado pela alta liderança, assim como das iniciativas e práticas que as empresas implementam e patrocinam. Se a empresa tem campanhas frequentes de combate ao assédio moral, por exemplo, os possíveis psicopatas ficam dentro do armário. Eles acabam ocultando a sua agressividade porque a cultura corporativa não permite agressividade. Ou seja, o líder tóxico não se cria. Ocorre que, se as empresas têm exemplos ruins desde a liderança de topo e não têm programas para direcionar e construir uma boa cultura organizacional, então as práticas agressivas podem acabar surgindo e não serem combatidas da forma correta. O líder tóxico começa a sair do armário. Com o tempo, o ambiente se torna permissivo e as pessoas ficam complacentes. Os líderes começam a perceber que o padrão de liderança de sucesso é o padrão agressivo e todos seguem o jogo aumentando a sua agressividade. Ou seja, ser um líder tóxico pode ser vantajoso se isso for valorizado. Então pensa comigo. Não importa se a empresa tem 4% ou 40% de psicopatas na liderança, se a cultura alvo da empresa for de combater, de forma incisiva, as agressões e as perseguições, e de destituir os líderes tóxicos dos postos de liderança, então a empresa estará dentro dos eixos. Pois os malucos serão afastados das posições de comando. Parte 4. O que você deve evitar fazer para não ter um ambiente tóxico? Se você é líder ou aspirante a líder, você precisa entender que o líder tóxico é aquele que agride as pessoas diretamente nos seus aspectos pessoais. Por exemplo, um líder que coloca rótulos, que diminui, que limita as pessoas, é um líder tóxico. De modo geral, quando o assunto está sendo debatido, o líder foge do mérito e entra nos aspectos pessoais, xingando os empregados, ameaçando demitir ou punir. Se você rotula, diminui, limita, xinga e ameaça as pessoas, se você faz isso, então você é um líder tóxico. Atenção!
Há líderes tóxicos que fazem as agressões e logo depois pedem desculpas, possivelmente porque têm medo de eventuais consequências, mas logo depois são agressivos novamente. Alguns até dizem que são assim mesmo e pedem para que você compreenda. Ele é agressivo, mas tá tudo bem. Saiba que nesse contexto, os pedidos de desculpas não têm nenhum efeito. O fato do maluco pedir desculpas não tira a necessidade da apuração profunda dos fatos e da verificação do histórico de liderança. Líderes tóxicos precisam ser afastados, ou eles podem deixar de serem tóxicos, se despertarem e mudarem. Como reconhecer um líder tóxico? Já consegue identificar? Você entendeu que o X da questão está na cultura da empresa, e que a cultura empresarial pode ser trabalhada. O que as pessoas devem fazer em ambientes tóxicos? Você acha que elas devem pedir demissão? Devem denunciar os líderes nos canais de denúncia da empresa? Devem procurar o sindicato? Devem procurar as secretarias do trabalho? Devem entrar na justiça e processar a empresa por assédio moral? Me fala aqui nos comentários o que você faria. Me fala também se você atua em algum ambiente tóxico. Um forte abraço do canal Luminosidade.